Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast. Muito obrigado por estarem ouvindo esse podcast. Um podcast bem simples. Eu trago aqui as opiniões dos livros que eu venho lendo a cada semana. E hoje é uma ocasião muito especial. Eu alertei que essa ocasião aconteceria em alguns episódios atrás e acabou acontecendo mais rápido do que eu pensava, mais rápido do que eu pensava. Hoje eu trago aqui uma não recomendação, um livro que eu não recomendo de maneira nenhuma. Eu fortemente não vou recomendar esse livro. Eu vou colocar aqui as minhas opiniões do porquê, mas aconteceu. É o primeiro livro que eu não recomendo aqui, ao contrário dos outros 8 livros que eu trouxe aqui, os outros 8 episódios foram leituras que eu curti, que eu vi que fazia algum sentido continuar a leitura e terminar o livro eventualmente, mas esse nono episódio aqui é um livro que eu não curti ler. Eu só terminei de ler ele porque tinha alguns aspectos da história que eu estava interessado em saber como é que terminava e tal, então continuei a leitura dele, mas não valeu a pena, o final também não valeu a pena. Então eu tô aqui para te dizer os motivos do porquê eu não curti esse livro, eu não gostei desse livro, e os motivos pelo qual você deve ficar longe desse livro, não deve gastar o seu dinheiro com esse livro, o seu tempo, a sua massa cinzenta para ler esse livro. Mas, de novo, quem sou eu para dizer o que você deve fazer da sua vida? Mas como o podcast é meu aqui, são as minhas opiniões que eu tô colocando, é minha voz aqui que eu tô colocando no microfone, achei legal trazer essa minha perspectiva do porquê que eu não curti ler esse livro, não gostei de ler. Em certos momentos eu me irritava com o livro ali, na metade do livro quase toquei meu Kindle pela janela, mas consegui terminar ele e infelizmente estou trazendo essa não recomendação. Infelizmente não, na verdade a gente aprende com a vida, né? A gente não vai ler só livro bom na vida, assim como a gente não vai ver só momentos bons na nossa vida, né? Então a gente tem que aprender a apreciar os momentos ruins e compará-los com os momentos bons. Ou seja, falando de livro aqui, eu tive saudade de livro bom que eu li enquanto eu tava lendo esse livro, assim, que eu vi, porra, os outros livros que eu li como são bons, né? Comparado com esse cocô aqui. Mas enfim, vamos lá. O nome do livro é A Volta do Parafuso. O autor é o Henry James. O ano original de publicação do livro é 1898, um livro bem antigo. É um clássico, né? A editora que eu li o livro é a Landmark, mas como qualquer outro clássico, existem diversas outras editoras. E o número de páginas são 160. Então o livro contém 160 páginas. Antes de falar dos motivos do porquê eu não gostei do livro, deixa eu dar um pouco do resumo da história, tá? Na verdade, essa história ela foi adaptada em alguns filmes já, então talvez você, enquanto eu estiver falando aqui da história, do resumo da história do livro, você possa lembrar assim, eu vi um filme que tem essa mesma premissa, ou vi uma série que tem essa mesma premissa. Até uma série da Netflix sendo lançada agora, a Maldição da Mansão Bly, ela foi baseada nesse livro aqui, A Volta do Parafuso. Então, a primeira temporada da série, a Maldição da Residência Hill, ela foi baseada no livro que eu trouxe no último episódio, que é a Assombração da Casa da Colina. E agora, essa nova temporada dessa série foi baseada nesse livro A Volta do Parafuso. Mas deixa eu dar um resumo da história. O que acontece? A história consiste em uma professora. O livro coloca ela sendo como uma preceptora. Aí eu fui até pesquisar o que significa preceptora, né? Mas preceptora é a mesma coisa que uma instrutora, mas eu vou chamar ela aqui de professora, porque é o que aparece ali no livro ela fazendo, né? Então, essa professora que não tem nome no livro, eles não dão nome para protagonista do livro, essa professora, ela responde a um anúncio de educar um casal de crianças numa região chamada Bly, numa mansão que é meio tipo interior assim lá de Londres, fica nos arredores de Londres, e ela responde a esse anúncio se interessando por ele, porque, enfim, é um trabalho onde ela vai lecionar só para 2 crianças, esse casal de crianças é um menino e uma menina. Ela vai morar na mansão na qual eles moram, né? E esse casal de crianças, eles não têm pais, os pais faleceram. Então, quem coloca o anúncio ali para contratar a professora é o tio delas. E o tio delas é muito assim, não, eu não quero me envolver na educação delas, eu só quero contratar alguém para colocá-la na casa. O tio delas não fica nem na casa, fica
não sei onde é que ele fica, na verdade, mas ele não fica na casa e ela é contratada, então, para lecionar para essas duas crianças. Então, ela acaba se mudando para essa mansão aí nos arredores de Londres, na região do interior mesmo de Londres. E ela começa a ser a professora dessas crianças morando nessa casa, nessa mansão. Ela tem, como outras pessoas trabalham também nessa casa, quem aparece mais no livro é ela, a própria protagonista, né, a professora que está lecionando para esse casal de crianças. Tem também a governanta da casa. A governanta da casa se chama Senhorita Grus. Então tem a senhorita Grus, que é a governanta da casa, que cuida mais dos afazeres de limpeza da casa. Tem a protagonista e tem o casal de crianças, assim como outras pessoas que trabalham ali, jardineiros e outras pessoas que elas nem têm nomes, assim, elas não participam muito da história. Então ela vai e se muda para essa mansão e logo quando ela se muda, ela começa a notar algumas coisas estranhas. Assim. A primeira coisa estranha que ela nota é que quando ela chega e ela conhece a menina se chama Flora e o menino se chama Miles, casal de crianças, quando ela conhece a Flora, quando o Miles volta do colégio de internato que ele estava, ela recebe uma carta, a professora recebe uma carta informando que o Miles foi expulso do colégio. Foi expulso e ela logo vê aquilo como com uma estranheza, assim, porque o Miles, ele é um cavalheiro, assim, ele por mais que seja uma criança, acho que ele tem 9 ou 10 anos, ele é um menino exemplar, assim, aos olhos dela, e ela acha muito estranho ele ter sido expulso do colégio, e só ela fica sabendo disso, porque a carta é endereçada a ela, a professora, então ninguém da casa fica sabendo, mas depois, eventualmente, ela acaba contando, mas ela acha um pouco estranho, assim, poxa, o menino é tão educado, por que ele foi expulso? Mas ela meio que releva, assim, tipo, vou deixar aqui, vou passar o meu verão aqui, que essa é a época que o livro se passa, né, durante o verão, das férias de verão das crianças, ela vai para casa ser a professora deles, mas ela meio que releva isso. E ela começa a notar outras coisas também. Ela começa a notar algumas aparições que acontecem na casa de algumas pessoas que ela não sabe quem são. Até ela, na primeira vez que ela olha uma aparição, que é um homem, que ela tá no jardim da casa e ela olha lá para dentro de uma torre, ela vê um homem que ela não havia reconhecido antes, não era nenhum jardineiro da casa, não era nenhuma pessoa que trabalhava na casa. Então ela começa a ter essas aparições, ela pergunta, fulano de tal, quem sabe quem é que pode ser e tal, daí ninguém conhece pela fisionomia que ela passa, né, da aparição. Então ela começa a estranhar isso e logo isso se torna uma história de terror mesmo, uma história de fantasmas. Começa a ver essas aparições e ela descobre, na verdade, no decorrer do livro, que essas aparições, elas são de pessoas que trabalhavam na casa, que na verdade são duas pessoas que trabalhavam na casa e elas acabaram morrendo. Inclusive, uma delas, que é a antiga professora das crianças, que se chama a Miss Jessel, ela morreu. E depois ela descobre que ela morreu, que a antecessora dela morreu, assim como o homem que cuidava dos cavalos ali da casa, da mansão, que é o Peter Quint. Então ela começa a ver essas duas aparições na casa. A primeira delas foi o Peter Quint, na torre, que nem eu falei. Depois ela tá entrando assim numa sala de jantar e ela vê de novo o cara assim na janela. Ela pega e sai até da casa para ver se o cara tá ali na varanda e tal, e não consegue achar, obviamente, né? Então ela começa a ter essas aparições e ela começa a perceber que as crianças, esse casal de crianças, de alguma forma, sabe dessas aparições. Elas não querem contar por algum motivo, mas a professora sente, a pessoa que está contando a história ali, sente que o casal de crianças sabe da existência dessas aparições. Então fica mais estranho ainda, né? Um detalhe que eu esqueci de falar é que o livro começa com um cara falando no meio de um grupo de pessoas, assim, que tá sentado perto de uma lareira, alguma coisa assim. Esse cara pega e fala, olha, eu tenho uma história de terror para contar para vocês e tal. E ele começa a contar, ele fala, não, a história não é minha, mas eu vou contar para vocês. E a história, aí começa o livro, a história contando essa história da professora que vai e se muda para essa mansão no interior de Londres e tal, e começa a lecionar para as crianças. Então é um detalhe que eu vi esqueci de mencionar lá no começo. Mas esse é o resumo da história. A professora se muda para casa, começa a identificar algumas coisas estranhas acontecendo na casa, com as crianças também. E esse é o resumão, assim. E o porquê que eu não gostei do livro? Se tu vai pensar pelo resumo da história,
tem tudo para ser uma história de terror ótima, assim. Mas ele tem uma linguagem muito rebuscada, assim. É muito difícil de ler. Não só pelas palavras que o autor usa, que são às vezes difíceis de entender, tipo preceptor em vez de professora, sabe? E cai muito da questão da época que ele foi escrito, né? Que foi escrito em 1898. Então, um livro bem antigo. Então, ele tem essa linguagem naturalmente rebuscada. Mas não só as palavras difíceis de entender, que é o significado, mas até quando ele usa palavras normais, ele coloca as palavras para formar uma frase de uma maneira tão estranha, assim, organiza essas palavras para formar uma frase de uma maneira tão estranha que tu tem que pegar, termina a frase, aí tu lê de novo, e claro, tô falando pela minha experiência, tá? Deve ter gente que goste desse tipo de linguagem e que seja acostumado a ler livros assim, mas eu não tô acostumado a ler livros assim, então toda vez que eu terminava uma frase que tinha alguma organização de palavras meio estranha, assim, que eu não conseguia entender o que o autor estava falando, eu tinha que voltar no começo da frase, e isso é muito ruim, né? Então, isso, de certa forma, faz com que que a imersão do livro perca muito, né? Porque quando tu tá imerso no livro, tu começa a ler a história e começa a vir aquilo pra ti e tu esquece do mundo em volta, porque a leitura é uma coisa ativa, né? Tu tem que colocar tua mente ali e tu tem que ler as frases ali pra dar um sentido à história que tá sendo colocada. Mas quando tu lê coisas que não fazem sentido, tu tem que voltar pro começo da página e tem que reler e tal. E isso fez eu perder muito interesse pelo livro. Então, basicamente, o livro é assim. São blocos de texto, tem bastante diálogo sim, mas são blocos de texto que são colocados em um formato que é bem difícil de entender. Sorte que eu li no Kindle, que o Kindle tem a funcionalidade onde tu clica na palavra que tu não entendeu e te dá um significado, porque se eu não tivesse lido no Kindle, nossa, eu ia demorar o dobro de tempo que eu demorei para ler um livro. É um livro pequeno, sabe? Não é um livro grande, assim. É um livro de 160 páginas que se tornou um livro de, sei lá, 300, 500 páginas pela dificuldade da leitura, de como o autor colocou ali as ideias dele. Aí depois, claro, comecei a ler e fui pesquisar na internet. Porra, eu não sabia que esse livro era tão ruim assim de ler, sabe? Aí eu pesquisei que existem várias versões, que é aquelas versões que ajudam o leitor. Versões com várias notas de rodapé explicando às vezes o que o autor quer dizer ou explicando alguma palavra em específico e tal. Então tem algumas versões, até eu vi na internet que uma das melhores versões é essa, que tem notas de rodapé explicando e tal. Então é conhecido, é comum ver pessoas que não curtiram a linguagem desse livro. Então eu me senti meio tipo, tá, beleza, eu não sou burro o suficiente para não estar entendendo isso. Não é só eu que tá tendo essa dificuldade com esse livro, né? Outras pessoas tiveram também. E até muito por esse fato, as notas dele são um pouco baixas, assim, em alguns portais, assim, que dão notas a livros. Então, eu me senti mais tranquilo, assim, de saber que não era só eu que estava tendo dificuldade para ler esse livro. Quando o livro aborda as partes realmente de terror, que mostra a protagonista ali, a professora, falando da aparição e de como é que foi aquilo, como é que ela se sentiu e tal, o livro realmente é bom nessas partes. Por isso, foi por esse fato que eu me interessei de ler ele até o final. Por mais que tivesse ruim a leitura, eu me interessei pela história para entender o que acontecia no final. Mas quando o livro foca só no terror, só nessas aparições, só no sentimento da preceptora, o livro, ele realmente entrega uma leitura agradável, mas, sei lá, 30% do livro ou 20% do livro disso, e o restante do livro é as interações que acontecem entre a professora e as crianças, as interações entre a Miss Jessel também, que é não a Miss Jessel, desculpa, tô dando um spoiler aí. A governanta, que é a senhorita Gruzy, com a professora. Então, o restante do livro tem essas interações, mas a maior parte do livro é isso, né? Então, mas quando ele foca no terror, ele é tranquilo de ler, assim. Eu até, quando eu tava lendo os fóruns que falam desse livro, porque na internet tu acha tudo, né? Tu acha fórum de pessoas que leram esse livro. A internet é incrível, né? Não adianta. Mas quando eu tava lendo a opinião das pessoas, as pessoas falaram, não, porque tu tem que ler uma vez só focado nas aparições ali dos fantasmas. E na segunda vez que tu lê, tu começa a prestar atenção mais
no pensamento da professora, no pensamento lógico da professora, no que leva ela a pensar A ou B e tal. Só que eu não tenho saco para isso, tá? Então, de repente eu possa ler uma segunda vez esse livro, mas num futuro muito distante, assim. Talvez se eles colocarem uma versão com uma linguagem mais contemporânea, mais dinâmica de ser lida, aí eu vou me interessar mais. Mas realmente eu leio de novo agora, focando na visão da preceptora, da professora e do que ela tá achando das coisas. Realmente, é eu que vou enlouquecer, no caso. Assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu comecei a gravar esse episódio bem focado em não dar spoiler desse livro, tá? Mas como o livro é muito ruim, eu vou dar o spoiler aqui. Eu vou dizer como é que termina esse livro. Ó, presta atenção. Você que está ouvindo, eu vou falar do spoiler do livro, dos spoilers do livro. Eu vou terminar esse episódio do Bookcast falando dos spoilers desse livro. Se você não quer saber de spoilers desse livro, por favor, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio. Mas eu vou falar aqui dos spoilers, porque é um livro tão ruim que eu quero poupar a vida aí das pessoas. Quero dizer realmente o que acontece. Aí tu pode dizer, mas tem a série da Netflix, eu quero ver até o final, e é baseado no livro, eu tô com medo que tu me fale o spoiler e estrague a série da Netflix. Eu até tenho um filme recente que se chama Os Órfãos, que também foi baseado nesse livro, A Volta do Parafuso. É um filme mediano, assim, mas de repente tu queira ver esse filme e não queira saber de spoilers. Então, muito obrigado. Me espere no próximo episódio, mas eu vou falar aqui o spoiler desse livro, tá? Bom, o que acontece? O resumo da história é aquele que eu falei no começo do episódio, e a professora começa a anotar essas aparições, começa a notar que as crianças notam essas aparições e não querem falar para a professora isso. Só que aí ela começa a desconfiar muito que as crianças estão envolvidas nas aparições. Ela até começa a questionar o nível de envolvimento que o Miles, que é o garoto, que o Miles tinha com o Peter Quint, que era o cara que cuidava dos cavalos. Até começou a questionar assim, tá, será que eles eram tão próximos? Aí tu começa a ter a ideia, lendo o livro, de que talvez o garoto esteja possuído pelo Peter Quint, que era um cara que ele acabou morrendo bêbado, parece que ele foi num bar e aí ele caiu numa ribanceira lá e morreu. E mostra o Peter Quint, esse cara que morreu, como sendo um cara ruim. Então a professora logo pensa, então o Miles está possuído pelo espírito do Peter Quint, ou talvez o Miles veja o espírito do Peter Quint, assim como a professora vê ele, só que o Miles acaba conseguindo se comunicar com esse espírito, e aí o Peter Quint começa a falar para ele, não fala de mim para ela, ou alguma coisa assim. E a mesma coisa acontece com a Mrs. Jessel. A Mrs. Jessel, que é a antecessora da professora atual, que também morreu. Não me recordo se no livro ela fala como é que ela morreu, não me recordo. Mas enfim, ela começa a aparecer também e ela tem uma conexão com a menina, o nome da menina eu até já me esqueci, o livro é tão ruim que eu tô tentando apagar ele da minha mente. Mas o nome da menina é Flora. Então, a Mrs. Jessel é bem relacionada com a Flora, assim, e até a primeira vez que a Mrs. Jessel aparece, que é na beira do lago, a professora tá brincando ali com a Flora na beira do lago, e a Mrs. Jessel aparece lá na outra margem do lago ali que tem na propriedade, e a Flora meio que se dá de desentendida e não dá muita bola para aquela aparição, mas é aí que a professora pega e fala, tá, mas por que ela tá evitando tanto olhar para aquele lado do lago? Eu acho que ela tá tentando esconder que ela tá vendo também aquela aparição, e não é só eu. Então a professora começa a falar, essas crianças estão armando para mim, essa galera tá armando para mim, ou esses espíritos estão possuindo as crianças ou estão fazendo com que as crianças façam alguma coisa e tal. Aí, aquele mistério do começo do livro que eu falei, que a professora recebe uma carta falando que o Miles foi expulso, ela meio que relaciona porque o Miles nunca fala disso, sabe? O Miles nunca fala do passado dele na escola. E ela meio que fica até questionando, tá, mas por que tu não fala o que aconteceu na escola? Quer dizer que tu era uma outra pessoa que tu não se lembra? Ou agora tu tá possuído por uma outra pessoa que tu não se lembra do que tu viveu no passado? Ela começa a levantar essas questões, assim, e ela começa a compartilhar muito a opinião dela com a senhora Gruz, a senhorita Gruz ali, que é a governanta da casa, que é a responsável pela limpeza e tal. Começa a compartilhar muito, falando, tu sabe disso, tu sabe daquilo, e a senhorita Gruz fala desse histórico, né, do Peter Quint, da Mrs. Jessel e tal. Então é assim que a professora acaba sabendo o passado da casa, no caso. Só que aí
aí ela começa a falar, pô, senhorita Gruz, olha, eu tô vendo essas aparições, as crianças estão se comportando de uma maneira estranha. Daí acontece uma cena ali que a professora tá dormindo e vê o Miles na janela, assim, na verdade no jardim, olhando para dentro da casa, de uma maneira bem bizarra, assim. Então ela fica se questionando, assim, pô, o que tá acontecendo e tal. E a senhora Cruz começa meio que comprar a ideia da professora de que alguma coisa estranha esteja acontecendo e realmente esses espíritos estejam amaldiçoando e possuindo até as crianças. Aí no final, o que acontece? Acontece uma cena lá que a professora acaba pedindo para a senhora Cruz levar a Flora para a cidade para que a professora fique sozinha com o Miles e finalmente consiga confrontar ele, perguntando se realmente ele tem alguma coisa sendo escondida, se ele tá possuído, se ele é o Miles mesmo, a criança, ou se é o Peter Quint e tal. Então, isso acontece, ela fica sozinha com ele, aí acontece alguma coisa onde a Flora, ela acaba voltando desse passeio que ela deu com a senhora Gruse, e aí o Miles fica tocando piano, assim, pra professora, e a professora fica tão encantada com aquilo que esquece da Flora e a Flora simplesmente some da casa. E aí, quando acontece isso, a professora pega e fala para a senhora Cruz, tu viu como eu estava certa, ele me encantou ali com o piano, ficou ocupando o meu tempo com o piano, fez eu esquecer da Flora, e agora a Flora não tá mais aqui na mansão, a Flora foi raptada, foi sequestrada pela Mrs. Jessel, pelo espírito da Mrs. Jessel, vamos ter que procurar ela e tal. E aí a senhora Cruz compra a ideia, fala, porra, é verdade, onde é que tá essa menina e tal, e começa a procurar a Flora em todos os cômodos da casa, não encontra, e começam a procurar a Flora na propriedade ali perto do lago e tal, e eventualmente encontram a Flora. Eles encontram a Flora lá no meio do mato, assim, e a professora vê ao longe a aparição da Mrs. Jessel. Só que aí, nesse momento, a menina, a Flora e a senhora Gruse, elas ficam se perguntando assim, que aparição? Eu não tô vendo nada. Daí a professora pega e fala, olha, eu tô vendo lá, ela tá ali e tal, ela tá ali. E a senhora Gruse e a menina ficam falando, pô, essa mulher tá louca, né? Não tô vendo nada aqui, não tem aparição nenhuma, não tem espírito nenhum. Aí, nesse momento do livro, começa a dar a entender que a professora, na verdade, é louca. Ela não tava vendo espírito nenhum. Ela simplesmente começou a ficar louca e ela achava que tava vendo esses espíritos das pessoas que morreram nessa casa e por achar isso ela começou a relacionar isso com o comportamento das crianças, e aí é um momento bem chave do livro que mostra que a professora não estava vendo fantasma nenhum, ela era louca. Só que mesmo assim o livro ainda dá margem para te ficar pensando, termina meio que de uma forma ambígua, assim, tá? A professora, ela era louca mesmo? Ela estava inventando essas aparições e tal? Ou tudo isso foi feito para que a senhora Gruse pensasse que ela era louca, sabe? Tu fica pensando assim, tá, será que as crianças fizeram tudo isso para fazer com que a professora seja vista como uma mulher louca e tal, como uma pessoa louca realmente que tá inventando coisa de fantasma e tal, ou realmente tem um fundo de verdade nisso? Então, o final termina dessa maneira, depois eles acabam voltando para casa, e a última cena é onde a professora tá abraçada assim com o menino, com o Miles, e fica perguntando pra ele, tá, mas me diz, ou realmente se eu tô louca ou se eu não tô, se eu tô vendo aparições ou se realmente são coisas da minha cabeça. Aí acontece alguma coisa assim que ela abraça o menino forte e o menino morre. Esse é o fim. Esse é o fim do livro. Aí tá o fim, né? Não tem o que falar, né? Que fim bosta, que livro ruim. Desculpa pelo palavreado, assim, mas eu fico muito irritado quando eu invisto meu tempo num livro que acaba sendo ruim, mas é que nem eu falei, esses livros ruins existem para que a gente possa apreciar os livros bons, assim como os momentos da vida. A gente não vive só de felicidades, né? A tristeza tá aí para nos lembrar que a felicidade é muito melhor que a tristeza. Mas enfim, esse é o fim do livro. A professora acaba abraçada no menino morto. Aí tu fica pensando, tá, o menino morreu porque ela começou a questionar ali e talvez o espírito do Peter Quint tenha saído do menino e o menino não aguentou, o corpo do menino não aguentou essa troca espiritual aí e acabou morrendo. Não sei. E eu também não sei como é que vai acabar a série da Netflix, eu não terminei de ver ela, vou terminar de ver ainda, mas eu imagino que eles não se baseiem 100% nesse livro. Até porque o livro é ruim, então para que fazer uma ruindade dupla em uma outra mídia, no caso, né?
Mas é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido até aqui esse episódio do Bookcast. Desculpa se você leu esse livro e gostou e discorda das minhas opiniões. Me fale lá no meu Instagram, Diego S. Gon. Se você leu esse livro e realmente discorda de mim, fale do porquê discorda. Mas para mim, Diego não desceu esse livro, infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do Bookcast e até a próxima.